Oi, como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos, muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. Como vocês sabem, essa semana para mim tá um pouquinho corrida, né? Eu estou fazendo os cursos na Agri Nordeste, mas hoje eu resolvi acordar mais cedo, assim, gravar correndo para vocês, e até a noite eu devo estar postando, tá? Mas o assunto de hoje, né? Vamos logo ao assunto por poder o vídeo não ficar muito longo. Vocês sabem que toda vez que eu falo que o vídeo não vai ser longo, eu estou mentindo, né? Já me conhecem. Mas o assunto de hoje vai ser o excesso de fertilização, o excesso de adubos. Eu só vou, na verdade, dar uma pincelada no assunto, porque é um assunto muito extenso e chatinho de você ficar explicando, porque tem muita coisa envolvida. Então, só vou dar uma pincelada, tá? Explicar algumas coisas que você deve fazer para evitar o excesso de fertilizações, o excesso de adubações. Por que que vou falar sobre isso hoje? A produção de rosa do deserto, a criação de rosa do deserto aqui no Brasil ainda é muito amadora, tá? E não, ninguém se ofenda, tá, gente? Não estou querendo ofender ninguém. A amadora que eu digo, né, falta de profissionalismo. É a questão de que ainda é muito recente no Brasil. Você comparar rosas do deserto com as roseiras propriamente ditas, ou com as aleias, ou com outras floríferas, a rosa do deserto está muito atrás do potencial que pode chegar, né? Mas o Brasil tem os melhores agrônomos do mundo, tem um clima ótimo, nós temos tecnologia, então a gente chega lá. Mas estamos muito, né, a produção de rosa do deserto é uma coisa muito aquém do seu potencial, né? Só para dar um exemplo rápido, se você produz roseiras em São Paulo, você não tem o cavaleiro não, o cavalo, o porta-enxerto não é o mesmo que você vai utilizar se você vai plantar rosas na Chapada Diamantina, por exemplo, porque você já se sabe especificidade de solo, já se sabe questão de pH, muita coisa com relação à planta, né? As rosas originalmente só tinham 5 pétalas, era uma planta, era um arbusto com apenas 5 pétalas. Hoje em dia é impossível você comprar uma semente de rosa e na hora que você plantar, de repente nasceu uma rosa de 5 pétalas, né? Porque a rosa está há muito tempo sendo produzida, já se sabe, já se mexeu completamente na genética dela, já se conhece a planta muito bem. Não é como uma rosa do deserto que você compra uma planta, uma semente de uma planta tripla ou de uma planta de determinada cor, e daqui a pouco vem uma planta cor-de-rosa de pétalas simples e sempre tem aquela questão, porque toda rosa do deserto originalmente ela é de 5 pétalas e cor-de-rosa e tal. Mas é porque não existe muito trabalho ainda em cima com relação a isso, né? Eu conheço alguns produtores de fora, assim, conheço não, né? Eu já tive a oportunidade de trocar alguns e-mails, de conversar com alguns produtores, e eles demoram às vezes 3, 4 anos para poder lançar um novo tipo de rosa do deserto, porque tentando fixar aquela variedade, né? Para poder, se a planta é tripla, se a planta é vermelha, com alguma coisa, demora 3, 4, 5 anos para você conseguir lançar aquela planta, que é para você ter certeza que quando os filhos nascerem, vão nascer com aquela mesma característica. Então, é uma coisa que quando chegar aqui no Brasil, que o Brasil se empolgar para começar a trabalhar com isso, com certeza nós vamos ser um dos melhores do mundo. Nós vamos parar de enrolação, senão o vídeo vai ficar mais longo do que deve. Eu quero falar a primeira coisa para vocês, né? Uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer uma fertilização, quando vocês vão preparar o substrato para plantar a sua rosa do deserto, você vai lá, produz o seu substratozinho com areia, terra vegetal, carvão, o seu substrato de preferência, o substrato que melhor funciona para você na sua região. Mas você quer usar algum tipo de fertilizante, né, fazer algum tipo de adubação, eu recomendo, e não só eu recomendo, tem no rótulo dos produtos, mas as pessoas não gostam muito de ler rótulo de produtos, né? Você prepara esse substrato, coloca esse produto, seja superfosfato, farinha de ossos, seja o que for, ou o próprio adubo, NPK, com pelo menos 10 dias de antecedência, tá? Porque é o tempo daquele fertilizante, daquele adubo ser absorvido pelo substrato, ficar disponível para a planta de uma forma melhor e você não corre riscos de na hora que você coloca a sua planta, tá queimando aqui, tá tendo algum problema, a planta não está desenvolvendo direito, porque às vezes o adubo entra em contato direto com a planta e acaba causando problemas. Isso é o básico que você deve fazer. Agora, como eu vou falar dos excessos, né, e eu falei essa questão de amadorismo e tudo mais, eu também quero me referir ao fato de que é tudo muito intuitivo com relação à rosa do deserto, né? Como não tem ainda esse trabalho de pesquisa em cima, essa coisa mais forte
em cima da rosa do deserto, como existem com outras floríferas, tudo é relativo, tudo que é feito relativo à rosa do deserto é muito intuitivo. Já se usa muito fósforo, o fósforo é bem comum, né? Tem algumas pessoas que estão usando potássio para poder dar cores mais brilhantes na planta e tudo mais. Mas é uma coisa que está sendo muito testada e ninguém sabe como isso o que, é que vai acontecer com a planta daqui a 20, 30 anos, né? Com a mesma planta, eu digo. Porque é uma planta perene, uma planta que vai viver séculos. Então, você forçar a planta a estar sempre daquele jeito o tempo todo, ninguém sabe no que vai dar. Em plantações de frutíferas, né? Seja manga, goiaba, uvas, seja o que for, as plantas são renovadas de tempo em tempo, ou seja, dependendo do tipo de planta, a cada 5 anos, 10 anos você troca, né? As plantas são sempre sendo trocadas porque são plantas que vivem sempre no extremo, né? Você, por exemplo, com certeza tem um parente, ou a casa de você, alguém que você conhece, tem uma mangueira de 40 anos, 50 anos, né? Mas se você for para uma plantação comercial de mangueiras, você não vai ter planta com mais do que 10 anos, tá? Porque são plantas que vivem sempre no extremo. Então, o que é que vai acontecer se você mantiver sua rosa do deserto sempre no extremo, né? A gente não sabe como será o futuro, mas vamos falar sobre algumas interações interessantes que você deve evitar. O cálcio é um dos grandes problemas, tá? É comum utilizar cálcio para regulação de pH, só que aí tem a farinha de casca de ovos, nós temos o próprio calcário agrícola, calcário dolomítico, calcário magnesiano, entre outros, que a gente utiliza para regular o pH. O problema é quando você coloca esse tipo de cálcio e acrescenta ainda mais cálcio por outro motivo. Por exemplo, você fez a sua adubação, fez a sua regulação de pH com cálcio e vai usar farinha de ossos, porque você quer fósforo para a planta florir. Esse excesso de cálcio, o cálcio ele tem um problema, porque ele e o potássio ocupam o mesmo lugar. É uma forma de dizer, né? Eles ocupam o mesmo lugar dentro da planta, então eles competem entre si. Quando você coloca cálcio demais, a planta começa a não conseguir metabolizar bem o potássio. E você acaba tendo uma planta que está ali com caudex murcho, uma planta que ela está toda bonita, tá? Uma planta verde com belas raízes, mas o caudex está murcho, o caudex simplesmente não retém água. E isso acontece porque o potássio, como ele é utilizado na planta para controlar a osmose, né, que é a capacidade que a planta tem de pegar a menor quantidade que ela tem, a planta está com pouco líquido, né, pouca água, e ter mais água no solo. Então a capacidade dela absorver essa água, esses nutrientes que vêm do solo, vem dessa troca osmótica, que é feita através do metabolismo dela e ajudado pelo potássio. Então a planta começa a estar com caudex murcho, aquela planta com aparência de molezinho, uma coisa estranha, apesar da planta estar super bem, normalmente a gente liga isso à desidratação. É uma desidratação, mas o motivo não é a falta de água. É falta da capacidade que a planta tem de absorver a água. E como é algo que só vai acontecer depois de um tempo, a gente acaba não ligando as pontas, né? Acaba não ligando os fatos, que pode ter sido ocorrido por causa de um problema de fertilização. Um outro problema de fertilização que pode acontecer é o excesso de zinco, tá? O zinco é um dos que tem mais problemas de interação competitiva. O zinco em excesso você pode ter problemas de inibição do manganês, do magnésio, do fósforo, né? Tudo isso vai ser inibido e a planta vai ter problemas decorrentes do excesso de zinco. Então é algo que é bom você evitar. Zinco normalmente ele está presente no solo. A falta de zinco no solo não é muito comum. Então quando você coloca um produto que é muito rico em zinco, seus fertilizantes, que é muito rico em zinco, você pode ter um pequeno problema, mas é uma coisa mais rara e apenas a questão do excesso, tá bom? Outro excesso que pode causar problemas, e esse é bem conhecido, é a questão do nitrogênio. Ao contrário do que as pessoas pensam, o nitrogênio não tem nada a ver com o estiolamento, tá? O estiolamento é falta de luz, tá? O excesso de zinco ele causa aquela questão das folhas ficarem mais largas, as folhas ficam maiores do que deveriam ser. Mas isso é o menor dos problemas. O problema que você tem com o excesso de zinco é que a folha e os galhos se tornam mais palatáveis, né? Se tornam mais saborosos, digamos assim, e acabam atraindo mais insetos que causam problemas na planta, mais insetos sugadores e insetos que se alimentam mesmo das próprias folhas. Então tem esse probleminha com o excesso do nitrogênio. Além disso, o excesso de nitrogênio ele torna a planta mais suscetível a ser atacada pelo fungo fusário.
né, que é um fungo que fica no substrato e se a planta tiver com excesso de nitrogênio, ela fica mais suscetível ao ataque desse fungo. E para fechar, quem usa, por exemplo, que gosta, ainda tem gente que gosta de utilizar adubação foliar, lembrando, se você faz adubação foliar e você já tem um solo bem nutrido, além de você estar fazendo mais do mesmo, você pode causar esse tipo de interação. Outra coisa, quer utilizar adubação foliar? Utilize no começo, nas primeiras horas do dia, não use ao entardecer. Por quê? Tem um mito que diz que os estômatos da planta abrem durante a noite. Isso não é verdade. A grande maioria das plantas, os estômatos abrem na presença de luz, tá? Porque os estômatos eles estão lá justamente para a planta liberar gases, liberar vapor de água e tudo mais. Então, na presença da luz e do calor, eles se abrem para a planta absorver água e também para ela regular a temperatura. Existem algumas exceções, que é a família da crassula. A crassula, os estômatos abrem à noite, mas com exceção da crassula, a grande maioria das plantas elas abrem os estômatos na presença de luz. Então, se você quer fazer adubação foliar, faça nas primeiras horas do dia, tá? As horas bem frescas, tipo acorda de madrugada mesmo, vai lá e faz a adubação, porque já não é muito eficiente você fazer no final da tarde, quando a luz vai embora, os estômatos estão fechados, vai ser menos eficiente ainda. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.